e dizer que nós estamos aqui para apresentar a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017, que compreende os meses de janeiro a abril. Eu acho que eu mesmo vou passando, porque fica mais fácil. Essa audiência pública, ela acontece em razão do previsto no artigo 4º, do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos fala que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vem até a Casa Legislativa para demonstrar como está acontecendo o cumprimento das metas fiscais que foram previstas nas leis orçamentárias do ano anterior, aprovadas e que estão sendo executadas no ano corrente. Essa audiência pública, ela é destinada à Comissão de Orçamento e Finanças, que é a comissão que se refere o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele demonstrou um roteiro de como é que nós vamos avaliar esse cumprimento da meta fiscal. E nós vamos pautar em 4 pontos, especificamente, para que a gente possa avaliar o direcionamento ou não da gestão até o momento. Primeiro ponto, nós vamos verificar se as receitas aconteceram dentro do que foi planejado. Como é que está acontecendo? Não vocês, a legislatura anterior, alguns de vocês, aprovaram a lei orçamentária no ano de 2016 para que ela entrasse em vigor em 2017. E é nesse ponto, lá nós temos as receitas e as despesas. Então, são elas que nós vamos analisar. No segundo ponto, lembrando que as receitas e as despesas pautam pelo princípio do equilíbrio, ou seja, não pode haver. O ideal é que a gente não tenha nem superávit, nem déficit, tenhamos um resultado orçamentário nulo que garanta que tudo foi planejado, está sendo executado, ou seja, que nós temos excelência no planejamento. Segundo ponto, se as obras que foram previstas para o exercício de 2017, se elas estão sendo realizadas. Terceiro ponto, os percentuais mínimos exigidos pela Constituição, no que tange ao ensino e à educação. Terceiro ponto, limite de pessoal, como é que anda. Isso foi previsto pelo Tribunal de Contas em 2009, no Guia de Orientação aos Gestores Municipais. De onde que nós extraímos esses dados? De 2 relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, sendo o RGF previsto no artigo 54 e o relatório resumido também, tá? Neles a gente encontra, e aí isso é publicado, nesse caso, por enquanto, está sendo publicado no quadro de aviso, mas nós estamos trabalhando para criar dentro do site um link em que a gente possa acessar esses relatórios também. Então, vamos trabalhar por tópicos. Primeiro, nós vamos falar de receita. Segundo, nós vamos falar de despesa. Terceiro, nós vamos falar do resultado primário. Depois, do resultado nominal. Falar um pouquinho de obras. Falar um pouquinho dos índices de ensino e saúde. E assistência social, ele não é, por enquanto, apresentado. Por quê? Porque ele ainda não foi regulamentado pela Constituição. Vamos falar de despesa com pessoal e de restos a pagar. Então, vamos começar primeiro com as bênçãos de Santana, falar da receita, que ela está precisando abençoar. Vamos lá. Está um pouquinho difícil para me movimentar, mas eu queria que vocês... Está bem claro, bem nítido, então dá para tranquilamente a gente ver o confronto. Na primeira coluna, nós temos o valor orçado para o exercício de 2017, separado por mês. Para ficar bem claro para vocês como é que está se desenrolando, mês a mês, o comportamento, tanto da receita quanto da despesa. Então, no mês de janeiro, foi projetado 5 milhões. Eu vou pedir permissão para falar em milhões, porque todas as casas estão nesse patamar, fica mais fácil. 5,404004 milhões foi projetado para o mês de janeiro de 2017. Realizou-se
4 milhões e meio. Portanto, no mês de janeiro, nós tivemos um déficit de arrecadação global de R$ 489.790,57. Ou seja, do mês de janeiro, realizou-se 90,21% da meta. No mês de fevereiro, nós tivemos uma situação inversa. Houve um atendimento da meta projetada, ou seja, projetou-se 4.317.000, realizou-se 4.492.000, ou seja, realizou-se a mais 174.000. Portanto, nós realizamos acima da meta 4,04%. No mês de março, houve uma projeção de 4.528.000. Realizou-se a menor novamente, 4.060.000, ou seja, R$ 468.431,61, abaixo da meta projetada. Portanto, 89,66% percentual da meta. No mês de abril, houve uma projeção de 5 milhões e meio e realizou-se 3.800.000. Portanto, nós tivemos um atendimento de 69,37% da meta, ou seja, 1.686.576,84 a menor do que o que foi projetado, tá? Isso em números brutos, projetou-se 19,3 milhões, realizou-se 16,8, ou seja, nós tivemos um déficit de arrecadação de quase 13%, 2.470.000. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar a hora que vocês quiserem perguntar. Só vou pedir para que seja falado no microfone, porque essa audiência ela tem que ser gravada e ficar à disposição, tanto da população quanto para o Tribunal de Contas, em qualquer fiscalização que ele venha fazer. Então, no gráfico, a gente pode observar que somente o mês de fevereiro, o vermelho de arrecadado foi maior do que o azul de projetado. Nos demais meses, nós tivemos um déficit de arrecadação. Por que isso aconteceu? Vamos comparar aberto, onde que estão os pontos? Porque a gente falar em número absoluto, número macro, eu acho que é mais interessante a gente dividir. Porque aí a gente vai ter condição de entender melhor onde está a questão. A receita, aí a gente dividiu por categoria econômica. Estou com medo de bagunçar isso aqui. Por categoria econômica, olha para vocês verem. Dentro da receita corrente, subdividimos em tributária, contribuições, patrimonial, serviço, transferência corrente, outras. Dentro da receita de capital, fomos subdividimos a íntegra e deduzimos o Fundeb. No mesmo roteiro que vem na lei orçamentária. A gente fez questão de fazer isso, tá? Então, a previsão para a tributária, 2.932.000. Aí, eu já coloquei no quadrimestre, porque fazer mês a mês, vocês já recebem esse balanço. Então, nós fizemos um acumulado, de janeiro a abril. Portanto, na receita tributária, havíamos projetado 2.932.000, realizou-se 1.437.000. Então, esse é um ponto que a gente está começando a analisar. Em cima dessas análises, a gente vai fazer um trabalho de entendimento onde estão as deficiências do Poder Executivo, consequentemente do município, para que a gente possa tomar providências, mas, aleatoriamente, não existe essa possibilidade. A receita de contribuições, que ela está baseada em 2 pilares. Na receita que é destinada ao RPPS, a contribuição ao RPPS, e a contribuição da iluminação pública. Então, nós projetamos 878, foi superavitária. Nós realizamos 958.000. A patrimonial, ela reflete, eu estou tomando a liberdade de abrir um link e falando o que ela reflete cada um. Não sei se eu estou sendo redundante, se tiver, me perdoem, mas eu acho que é interessante a gente ir conversando dessa forma, porque fica uma forma bem clara e bem tranquila de se explicar. A patrimonial, ela reflete basicamente a remuneração do capital, porque
todo mundo sabe, todos vocês principalmente, sabem que todo recurso que chega, obrigatoriamente ele é aplicado. Então, projetou-se 714 mil, realizou-se 618. Isso independe de qualquer tipo de trabalho do Poder Executivo. Por quê? Nós estamos vivenciando uma grande confusão econômica, uma grande crise. Isso reflete diretamente na economia, tá? A receita de serviços são serviços ofertados pelo ente e projetou-se 142, superavitária, realizou-se 200.718,55. A transferência corrente, que é o carro-chefe do município, porque ele sobrevive em grande parte dos recursos que vêm, e a transferência corrente é para custear o dia a dia, também está superavitária. Projetou-se 15.623.000, realizou-se 15.712.000. Outras receitas correntes, novamente com déficit, basicamente ela se compõe da dívida ativa. Então, 68 mil, realizou-se 57. Nosso grande problema, ele está onde? Ele está na receita tributária e ele está na receita de capital. Nada se realizou de receita de capital. O que quer dizer isso? Operação de crédito, não havia projeção efetiva nesse primeiro semestre de operação de crédito. Todas elas já se realizaram no ano anterior, o que tinha para chegar. Agora, em termos de transferência de capital, nós estamos esperando que venha outros recursos. Só que a União está com atraso de repasse. Ela não está repassando tudo. Então, não se realizou nada de transferência de capital. A receita intra é a movimentação que acontece do RPPS, basicamente. Foi projetado 637 mil, realizou-se 336. O RPPS também vem fazer a sua audiência, a sua prestação de contas aos senhores, então é o momento de se questionar essa questão com eles, né? Quando a transferência corrente ela é superavitária, ela acontece, consequentemente, nós temos uma dedução no Fundeb, a dedução para a formação do Fundeb, correspondente. Então, olha para vocês verem. Projetou 2.200.000, realizou 2.400.000. Nesse caso, ela também foi superavitária, porque apesar de estar negativa, desculpa, o amarelinho ficou fora do lugar, apesar de estar negativa, significa que eu retive mais porque eu arrecadei mais. Ok? Só de curiosidade, no caso da didática, receitas de capital, lá está repetindo o número lá, seria a diferença lá, né? 2.718.643. Com certeza. Aí é digitadora. Só digitadora. Então, a análise que a gente faz da receita é a seguinte. No primeiro quadrimestre, nós tivemos uma realização de R$ 16.886.725,78, frente a uma projeção de R$ 19.357.258,13, restando um déficit de arrecadação de 12,76%, ou seja, 2.470.000. Quando a gente vai observar o comportamento da receita em 2016, frente ao ano de 2017, no ano de 2016, nós tivemos uma realização da receita de R$ 17.685.784,83. Portanto, isso é primeiro quadrimestre de 2016, primeiro quadrimestre de 2017. Portanto, no ano de 2017, a receita está a menor, quase 800 mil, do ano de 2016. Né? O ponto básico, ele está nas operações de crédito, mais especificamente nas transferências de capital, que não aconteceram, que representa de cara mais de 600 mil. E nós tivemos também a verificação na receita tributária. O ponto interessante, que é da receita da transferência de capital, que realmente não depende da gente, e já dando satisfação a vocês, que a gente já está começando a estudar e verificar como é que nós vamos fazer com a receita tributária, o que está acontecendo efetivamente.
Tem um outro índice que ele é utilizado para o cálculo da despesa de pessoal, que como a gente está falando de receita, vamos colocar ele já de uma vez, que ele tira a receita de capital. Ele trabalha somente com a receita corrente. É chamada receita corrente líquida. Ficou por cima, mas eu acho que dá para a gente compreender. Na receita tributária, então, e aí esse índice ele é calculado de forma diferente. Eu pego o que aconteceu nos últimos 12 meses, ou seja, maio de 2016 a abril de 2017. Porque aí eu consigo verificar toda a sazonalidade da receita. Ela não interfere no cálculo. A receita tributária, 4.183.000. Receita de contribuições, 3.232.000. Patrimonial, 1.887.000. Industrial e agropecuária não é o nosso perfil, ok? Receita de serviço, o total nos últimos 12 meses, 589.000. Transferência corrente, nossa maior receita, 45.672.000. Outras, 1.306.000. E a dedução do Fundeb, 6.548.000. Portanto, nós tivemos de receita corrente 322.394,30. Desse valor, eu vou tirar aquilo, eliminar a duplicidade, porque a contribuição para a previdência própria, a contribuição patronal, ela é retirada para ficar bem claro o conceito de receita corrente líquida. Então, retiramos 1.804.000, que foi contribuição para a previdência própria, temos uma receita corrente líquida de R$ 48.517.593,43. Quando a gente compara ela nos últimos 3 anos, partindo de 2015, nós saímos da casa de 39 milhões em 2015, subiu para a casa de 48,2 e subiu somente para 48,5 em 2017. Já está claro que nós tivemos uma realização de uma receita em 2017 menor do que 2016. Também reflete no índice da receita corrente líquida, aumentando, e como o principal foco está lá na receita de capital, a receita corrente cresceu somente 0,63 de 2015 comparado com 2016. Só para vocês irem observando. No gráfico, a gente observa, né, que ela cresceu de 2015 para 2016 e manteve basicamente o mesmo patamar em 2017. Alguma dúvida de receita? Então, vamos passar para a despesa. A despesa, o que a gente buscou primeiro? Fazer um comparativo do ano de 2016 com o ano de 2017. E nós buscamos, já de antemão, separado por subunidade orçamentária. Então, a Câmara, em 2016, ela realizou em despesas liquidadas R$ 655.454,23. Esse valor até o mês de abril, de janeiro a abril de 2016, para garantir a comparabilidade. Em 2017, R$ 749.143,16. Portanto, no ano de 2016, em comparação com 2017, a despesa da Câmara cresceu 14,29%. A Procuradoria saiu da casa de 75.000 para 93, como o valor é pequeno, então é um crescimento grande, significativo, né? Cresceu 18.000, ou seja, 23,8%. O gabinete saiu da casa de 191, ele está fazendo o dever de casa direitinho, está economizando, procurando controlar suas despesas realmente, ficou na casa de 175.000. Ou seja, ele conseguiu fazer uma redução nas suas despesas. A Secretaria Municipal de Fazenda, eu queria chamar a atenção, porque aqui, na Secretaria de Fazenda, se concentram todas as
dívidas, o pagamento das dívidas. Ela não é uma secretaria meio, ela é uma secretaria fim, mas ela faz toda a questão burocrática e todo o pagamento da dívida de curto e de longo prazo. Então, talvez a gente pense assim, nossa, mas ela aumentou demais. Não, não é isso. É atualização, é o próprio trâmite da Secretaria de Fazenda mesmo, tá? Saiu de 2.002.000 para 272.000. A Secretaria de Educação saiu de 2.879.000 para 3.107.000, ou seja, teve uma despesa maior de 7,92%. Esporte, por que ela subiu tanto? Porque ela está sendo estruturada agora. Várias ações estão sendo feitas nesse primeiro semestre para que ela seja estruturada. Então, ela saiu da casa de 39.000 para 103. Eu não conheço a realidade da Secretaria de Esportes anterior, mas no estudo que a gente fez, foi esse o diagnóstico que a gente conseguiu verificar, tá? Secretaria de Obras saiu da casa de 2.496.000 para a casa de 1.271.000. Como eu não tenho nenhuma emenda para chegar, é claro, a redução da despesa nesse caso. Apesar que vocês vão verificar que tem despesa de capital sendo realizada. A Secretaria de Meio Ambiente saiu da casa de 119.000 para 142, um aumento de 19,21%. A de Saúde, 3.502 para 3.516, aumentou 14.000 na execução. A Secretaria Municipal da Indústria e Comércio saiu da casa de 25 para a casa de 30. Assistência Social, da casa de 359 para 428. 3 secretarias recebem recurso fundo a fundo. Educação, Saúde e Assistência. Então, essas 3 secretarias, elas têm que cumprir determinadas obrigações que, às vezes, nas outras não têm. O Previban saiu da casa de 1.682.000 para a casa de 2.019.000. Totalizando, então, em 2016, nós tivemos uma despesa de 14.030.000 e uma despesa em 2017 de 13.812.207,57, tá? Portanto, houve uma realização da despesa, houve uma realização menor da receita e está fazendo um trabalho de controle da despesa também, tanto é que houve a realização em 2017 menor do que 2016. Todas essas... Ei, Totônio, ei. E todas... Tá ligado? Todas essas despesas podem ser conferidas nos balancetes? Sim. Todos os empenhos estão vindo, todos os balancetes, quando você pega o balancete, aí a gente tomou cuidado de mandar digital, você tem o analítico dos empenhos, todas as liquidações, tudo arrumadinho. Pode conferir uma a uma. E a base de dados está aqui, ó. Para que fosse elaborada essa prestação de contas, essa é a base de dados que foi retirada hoje do sistema, porque a Regina vai me ajudar e a Câmara vai mandar a prestação de contas dela mais cedo. Próximo ponto. Então, vamos fazer uma comparação frente ao orçado, né? Também por secretaria, para ficar mais fácil. O valor do orçamento, ele não está na íntegra. Ele está de janeiro a abril, na primeira coluna. Orçadas de janeiro a abril. Assim como o realizado também está de janeiro a abril. Então, a gente vai observar que a Câmara tinha a possibilidade de realizar, numa conta boba, ela tinha a possibilidade de realizar 799.000. Ela realizou 749.143 em despesas liquidadas, tá? Portanto, ela também controlou suas despesas em 49.000. A Procuradoria tinha 189, realizou 93, não utilizou as dotações orçamentárias na íntegra.
O gabinete tinha 257, realizou 175. Porque quando está liquidada, não tem escolha, ela está totalmente realizada. Então, ela pode ser pontuada. A Secretaria de Fazenda, 2.711, realizou 2.172. Educação, 3.875, realizou 3.107. Esportes, tinha 535 mil, realizou 103. Obras, urbanismos e serviços, tinha 3.600.000, realizou 1.271.000. Eu queria chamar a atenção novamente, porque as emendas não chegaram. O que estava previsto para ser executado não chegou de transferência. Então, está guardadinha a dotação para quando isso chegar, tá? Na Secretaria de Meio Ambiente, tínhamos 476, realizou 142. Saúde, tínhamos 3.896, realizou 3.516. Indústria e Comércio, tinha 33, realizou 30, está de acordo com o planejado. Assistência Social, tinha 655, realizou 428. E a reserva de contingência não foi utilizada. O Previban tinha até o mês de abril um orçamento de 2.364, realizou 2.019.000, portanto, tudo dentro do planejado. Queria salientar que essa é uma projeção. O orçamento na íntegra, ele continua lá dos 50 e tantos milhões. O valor que foi realizado até agora é de R$ 13.812.207,57. Portanto, a utilização poderia chegar a 33,33% e, sendo realizado 13 milhões, houve um comprometimento de 23,69% do orçamento até o momento. Quando a gente olha e volta e pega os 5.623.000 frente ao projetado, isso representa que houve um controle de 28,93% frente ao total. Alguma dúvida a respeito da despesa? Resultado primário. Todo mundo tem a noção, o conhecimento do resultado primário? O que ele é? Ele é o resultado obtido pelo confronto entre as receitas primárias ou receitas não financeiras e as despesas primárias ou despesas não financeiras, tá? Ele permite que a gente faça uma análise e verifique se os resultados obtidos com a capacidade arrecadadora do ente, se ele é suficiente para pagar as despesas correntes e as despesas de investimento. É esse o objetivo do resultado primário. O Feijó, que foi o contador-geral da União, na sua literatura, ele fala que a apuração do resultado primário tem por objetivo avaliar a sustentabilidade da política fiscal, ou seja, a capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas do dia a dia, sem que seja comprometida sua capacidade de administrar a dívida de longo prazo ou mesmo a de curto prazo. A meta era negativa, a meta que foi projetada na LDO de 2016 para entrar em vigor em 2017. Ela é de 1.833.808,02 negativa. E aí a gente vai analisar somente as receitas e as receitas em confronto com as despesas não financeiras com não financeira. Então, portanto, receita corrente, 16.886. Receita de capital, a gente viu que não se realizou nada. Dá um subtotal, 16.886. Nós vamos excluir o que é financeiro. O que é financeiro? Operação de crédito, teve nada. Rendimento de aplicação financeira que impacta o resultado, vamos excluir. R$ 648.681,36. Vamos excluir alienação de bens, não realizou nada, nem amortização de empréstimo. Então, vamos excluir a rentabilidade da aplicação financeira, vai dar um total de receita de R$ 16.238.044,42.
As despesas. Nós tivemos uma realização de despesa, aí é despesa liquidada, despesa que já se realizou, de 11.645.000. E vamos ter uma realização da despesa de capital de 759.000. Então, mesmo sem ter vindo nenhum recurso, o Poder Executivo está buscando algum recurso do Caixa Geral e está implantando em alguma despesa de capital. Vamos tirar também as financeiras, que é os juros e encargos da dívida e a amortização da dívida. Tiramos, portanto, 849.856, restou 11.555 de despesa fiscal executada. Nós vimos que a gente teve uma receita fiscal de 16.200, menos uma despesa fiscal de 11.500.000. Então, nós tivemos um resultado primário positivo de R$ 4.682.477,83. O que é isso? Nós tivemos um superávit. A meta era negativa, era um déficit. Nós tivemos um superávit, portanto, esse resultado ele nos mostra, quando a gente faz uma comparação simples, que tem superávit, o município está conseguindo fazer toda a execução dele, mas que ele precisa manter o controle porque nós temos despesas que não estão se realizando conforme planejado. E receitas também. E o resultado nominal? No resultado nominal, a gente faz o inverso. A gente busca o financeiro e verifica, nesse financeiro, se eu estou conseguindo cobrir as minhas despesas públicas. A meta era positiva nesse caso. R$ 176.693,34. Nesse caso, a gente faz um comparativo entre dezembro, fevereiro e abril. A gente faz um comparativo de 2 em 2 meses. E aí a gente parte da dívida de longo prazo, que saiu da casa de 8.352.000 em 2016 e chegou à casa em abril em R$ 7.679.346,17. A disponibilidade de caixa, em dezembro de 2016, ela estava na casa de 104 mil, mais 3.964. Então, pouco mais de 4 milhões. Em abril de 2017, ela está na casa de 995 mil, 20 milhões e 700. Para que tanto dinheiro em caixa? É a primeira pergunta que vem à cabeça de vocês. Olha, todos nós sabemos que é no primeiro quadrimestre que a receita se realiza. É aqui que nós tivemos a arrecadação de IPTU, é aqui que a gente teve o IPVA. Nos demais meses, a gente tem que administrar. Então, foi feito um fundo de reserva para possibilitar não pagamento em atraso dos servidores, primeiro ponto que a gente tem que pensar. São famílias, dependem desse salário, tentar arcar com o pagamento dos fornecedores de forma correta. Então, esse fundo de reserva ele está sendo constituído para isso, tá? Então, não é uma discrepância eu permanecer com dívida e não quitá-la, manter um fundo de reserva. É uma atitude de gestão. Nós tivemos as aplicações financeiras, nós já falamos. Nós tivemos um ativo realizável que saiu da casa de 12.400.000 e baixou para 7.600.000. Isso são valores que o município paga, e aqui é a prestação de contas do município, com exceção do RPPS, do município paga e depois ele é ressarcido. Baixou também. E os restos a pagar, que fechou o final do ano com 2.263.000 e já foram pagos, vários deles. Os que não foram pagos são porque eles têm alguma dificuldade, eles também não tiveram condição de que eles fossem pagos, ainda resta 834.000, tá? Se a gente for fazer a conta, olha para vocês verem, o item 1, que é a dívida consolidada, menos a disponibilidade de caixa, menos a aplicação financeira, menos o ativo realizável, somado à dívida de curto prazo, que são os restos a pagar, nós ainda ficamos com uma disponibilidade financeira maior do que a dívida que o ente tem. Tanto em todos os meses analisados.
no final de 2016, final de fevereiro, final de abril, tá? O município não teve nenhuma receita de privatização e os passivos reconhecidos são os parcelamentos de longo prazo que a gente exclui da dívida porque ele não é iminente agora. Ele não está vencendo agora para não comprometer o resultado. Portanto, nós tivemos uma dívida fiscal líquida. O que significa uma dívida fiscal líquida negativa? Que a capacidade financeira, né, o circulante da entidade, como a gente vê nas empresas, ele é maior do que ela deve. Portanto, se eu comparar o segundo bimestre com o primeiro bimestre, eu tive um resultado negativo de 250 mil, e se eu comparar abril com dezembro, eu tive um resultado negativo de 14.652.000. O que significa isso? Que eu tive um superávit nominal. Por quê? Resultado nominal negativo significa superávit. O estoque da dívida, ele diminuiu em razão das amortizações que foram sendo feitas mês a mês. Agora vamos falar do ensino e da saúde. Conforme eu expliquei para vocês, a gente não vai falar de assistência, porque ela não é um índice regulamentado. Vamos falar do ensino e da saúde. Mas vocês observaram, quando a gente demonstrou à Secretaria Municipal de Assistência Social, que ela tem realizado diversas atitudes, ações, atividades inerentes à sua essência. Aqui também nós vamos verificar, a grande preocupação é se a gente está atendendo o índice ou não, né? O mês de janeiro, ele é um mês em que as coisas começam mais devagar. Nós tivemos uma aplicação de 18,8%, ou seja, numa receita de 4 milhões, eu deveria aplicar 25%, 1 milhão, eu apliquei 755 mil. Fevereiro, uma receita de 3 milhões e 400, deveria aplicar 871 mil, aplicamos 711, portanto, já subiu a aplicação para 20,4. No mês de março, 2 milhões 947, o legal seria 736, mas a despesa ela não tem uma diferença muito grande, então, 904 mil. No mês de abril, a receita já começou a cair, nós tivemos 2 milhões 872, deveria aplicar 718, aplicamos 744. Se eu fizer a média dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, o município ele já aplicou 23,38. E pelo andar da carruagem, da média de despesa, no próximo quadrimestre ele já atinge o índice de 25%. No gráfico, vocês podem observar, o azul é o valor legal mínimo e o vermelho é o valor aplicado. E a saúde? São 2 pontos que nos preocupam. A saúde, o obrigado é que nós apliquemos, enquanto municípios, 15%. Não mudou nada, né? Então, a receita ela é a mesma base para a saúde, mesma base para a educação. 4 milhões em janeiro, teria que aplicar 15, ainda estava estruturando, pagando, arcando os restos a pagar, resgatando tudo, aplicou-se efetivamente 8 mil. Aí ela já subiu, em fevereiro já subiu para 411 mil, em março extrapolou, quase dobrou o legal aplicado, ele foi para 24,99, manteve o patamar que é próprio da saúde, em abril, numa receita de 2.872, aplicou-se 548. Portanto, na média, como o mês de janeiro foi muito baixo, aplicou-se 12,74% até o mês de abril. E aí, no gráfico, a gente observa que, como janeiro foi muito baixo, ela teve um pico em março e ela manteve um patamar em abril. A respeito desses itens que a gente já apresentou alguma dúvida, algum questionamento, o próximo ponto é a despesa de pessoal. A despesa de pessoal, ela é feito o cálculo dela dos últimos 12 meses, para eliminar a sazonalidade da despesa, a característica da despesa. E aí a gente trouxe o valor
já global dos últimos 12 meses. Apresentamos para vocês o gasto com inativo, que é uma metodologia própria da União, porque o Estado de Minas Gerais, ele segrega o gasto com inativo. Então, nós tivemos salários e vantagens de pessoal ativo, 16 milhões e 800. Pessoal inativo, 5 milhões e meio. Outros benefícios, 2 mil. Total da despesa, 22.436, 167,52. Nós vamos excluir o que foi de demissão voluntária, R$ 3.000. E vamos excluir os recursos vinculados, aquilo que é custeado com a contribuição dos segurados. A receita do salário, da contribuição de cada um mensal, ela custeou 3 milhões dos 5 milhões e meio, ela custeou de aposentadoria e pensão. O restante foi custeado pela Câmara e pelo Executivo. Então, se a gente fizer um comparativo com a receita corrente líquida, nós percebemos que a despesa de pessoal chegou ao patamar de 39,98% até o mês de abril de 2017, na metodologia da STN, ou seja, incluindo os inativos e pensionistas, o que financeiramente é esse cálculo que a gente considera, porque efetivamente nós temos que pagar inativos e pensionistas, o município como um todo. Tá? O limite, todos sabem, é de 54%, nós temos um limite prudencial de 51,3%, e temos um limite alerta que vem com instruções normativas de 48,3 e nenhum deles nós chegamos. Mas eu queria fazer um parênteses que a despesa com gasto de pessoal, ela limita-se basicamente a salário. Nós temos outras despesas, por exemplo, o Vale Refeição, que ele também é despesa de pessoal e que ele não está nesse cálculo, tá? Com a metodologia do tribunal, ou seja, excluindo os inativos e pensionistas, nós, mesma receita, 48,5, uma despesa de pessoal de 16.800. Eu já tinha tirado 3 milhões, então eu vou tirar só a diferença. Tá? Baixou para 34,8, os limites máximos mantiveram-se os mesmos. Despesa de pessoal, então, índice também está de acordo. E as obras? Nesse primeiro semestre de 2017, conforme a gente viu, a gente não teve nenhuma transferência de capital. As obras que estão previstas e que foram orçadas pelo gestor anterior, mas que estão previstas para acontecer ainda nesse ano, elas estão em fase de documentação. E, nesse primeiro momento, nós não temos nenhuma operação de crédito para chegar. Temos transferência de capital, mas que ainda não se efetivou. Tá? Entretanto, as obras de manutenção continuam acontecendo. Tapa-buraco, de uma forma pequena, porque também não pode desperdiçar o material se tem a emenda e a projeção de vir recurso para refazer, basicamente tem alguns trechos, de acordo com a informação do setor próprio dentro do executivo, elas estão acontecendo, as escolas estão tendo melhorias e as unidades de saúde, obras de manutenção. Último ponto é o endividamento do município. Aqui a gente fala município porque ele está como um todo, tá? Nós temos de dívida de curto prazo as duas primeiras linhas. Esse 834.573 mil, ele é de anos anteriores. Ele não é do ano de 2016. O ano de 2016 não tem nada para quitar. Resta pagar processado, aquele que realmente se realizou. Resta pagar não processado, nós temos um valor de 467 mil, que fechou 2016. Desse 467, já foi pago 223, e 4.733 foi 773,9, foi cancelado em razão de algum vício na formulação do empenho. Tá? Depósitos é a movimentação extra-orçamentária. Fechou o ano de 2016 com 110 mil e constituiu 794, porque ele é uma despesa que gira, e pagou 806. Portanto, resta 98 ainda
não significa que está em atraso, significa que são coisas que estão vencendo no decorrer do mês, não significa que é nada errado. O endividamento de longo prazo, só para demonstrar para vocês o quanto que já foi pago, tá? Foi pago dos 8.352.672, como vocês viram lá no resultado nominal, restou 739. O endividamento total do município no final do ano de 2016 era de 10 milhões e meio. Durante o ano já se constituiu 794, pagou mais de 1 milhão, ou seja, a conta ali, faltou um númerozinho ali, ó. 10 milhões e 172, faltou o zero ali. Desculpem. Portanto, são essas as informações que eu queria passar para vocês. Muito obrigada. Eu sou a consultora contábil do município, pode ficar à vontade. Só que eu preciso que você fale no microfone. Meu nome é Robinho. Queria saber como é que está a situação da prefeitura com o Previban. Está devendo, se não está? Porque uns falam que deve, outros falam que não deve. O que você fala para a gente sobre isso? As contribuições para o Previban, elas estão em dia. A contadora do município, a Nilene, está aqui e pode confrontar. E você também pode verificar e pedir qualquer tipo de esclarecimento através de ofício para você verificar. Mas elas estão em dia. Dá um sozinho para nós aí, Totão. Ei. Está funcionando. É porque a gente tem umas emendas dos deputados e, segundo informações, eu não me inteirei, mas, segundo informações, a prefeitura está em dívida com o Previban e, se tiver em dívida, não recebe os recursos do Não, deputado. A questão não é essa. Quando a gente fala em dívida com o Previban, a gente tem que observar, não é só não pagar. Ela tinha um problema de uma dívida de um outro município, já foi quitada. Só que documentalmente faltavam alguns dados. O comitê de investimento não havia sido totalmente constituído, já foi constituído, já foi encaminhado para o Ministério da Previdência, e o Ministério ele está analisando à íntegra todos os relatórios. Mas no dia da audiência pública, que o Previban também deve fazer a sua prestação de contas, eu acho que é interessante questioná-los. Segundo a informação que eu tive até a semana passada, está tudo dentro do Ministério da Previdência, restando a análise e liberação. Essas emendas são muito importantes para nós, eu posso ter certeza. Então, hoje, se fosse hoje, se o governo federal liberar as emendas, a prefeitura está apta a receber esse recurso ou não? Lênio, o CRP já saiu? Não, né? Não saiu. Então, tem que correr atrás, então. Porque, né? Não depende do executivo, depende do Previban. O Previban é que tem que, essa é um certificado do Previban. Ele entra no cálculo do município, ele entra no CALC, que é um setor dentro da União, que controla todas as possibilidades mesmo do município, todas as certidões, regularidade fiscal, se está em dia com todas as coisas, mas se está atendendo os índices, se está publicando direito, tudo isso, só que o Previban também tem que fazer a sua parte. Da mesma forma como o Legislativo também tem que mandar informações, o contador estava aqui, não sei, o controlador interno está aqui, como o Legislativo tem que mandar informações, o Executivo tem e o Previban também tem. Então tá ok, obrigado. De nada. Fico à disposição para mais alguma pergunta que quiser ser feita. Então eu passo a palavra para o presidente. Tá caindo, tá. Bem, queria somente agradecer, né, a explanação tão perfeita. Acredito que foi muito sadio para todos nós o conhecimento dessa prestação de contas, né, resumindo os balancetes, e dizer que a gente realmente está às ordens, Genesi, para que a gente possa realmente trabalhar em conjunto e que possamos realmente atender ao que o município almeja, ao que todos nós queremos para o futuro. Esteja sempre à vontade de nos visitar. Obrigado. Ainda em tempo, amigo. Aqui.
Aqui. Meu nome é Robson, mais uma perguntinha. A respeito da venda da fazenda do Nilo Simão, aquele recurso que a prefeitura recebeu, ele vai para o caixa de reserva da prefeitura? O que vai ser feito com o dinheiro? Eu não tenho conhecimento dessa transação. Essa é uma prestação de contas técnica, Robin. Então, às vezes, alguma coisa que aconteça em termos de gestão, a gente não consegue retratar. Então, infelizmente, eu não consigo te responder, mas eu gostaria que você fizesse um ofício, encaminhe para o Poder Executivo, que ele vai te responder. Com certeza. Obrigado. De nada. Agora sim, declarar encerrada, né, essa prestação de contas e mais uma vez agradecer a presença de todos. Tenham todos uma boa noite.